sente nesse momento tão importante aí da continuação, da construção do templo? Muito feliz, graças a Deus, recomeçando tudo de novo, né? E é muito importante nós começar, né? No dia 18 de abril de 2007, chega uma família na cidade de Lima Campos, sem muito nas mãos, sem muitos recursos, mas tinha o mais importante, o amor e a obediência pela obra de Deus. E isso foi o suficiente para que Deus, através deles, levantasse um lindo exército chamado Igreja Batista Shalom. Vieram, junto com a fé, trouxeram um legado que ecoa até hoje em Lima Campos, uma cidade que emana leite e mel. Foi aqui, no dia 18 de outubro de 2007, que aconteceu nosso primeiro culto, uma cruzada evangelística em frente onde atualmente é o mercantil Honolulu. Foi neste mesmo lugar onde as primeiras vidas encontraram a Cristo, onde as primeiras vidas da Igreja Batista Shalom verdadeiramente foram libertas pelo sangue de Jesus. Nesta noite, o presbítero José Irineu pregou a palavra citada em Atos, capítulo 5, versículos 38 e 39. O mesmo disse as seguintes palavras: se essa obra for de homens, ela vai parar, mas se ela for de Deus, vai continuar. E podemos perceber que a obra crescia em graça. E assim os irmãos ficavam nas calçadas para ouvir a palavra do Senhor. E não cabia mais, era pequeno o espaço, pela quantidade de gente. Por isso a obra cresceu e foi para o segundo templo. Lá onde foi fundado o primeiro ministério da nossa igreja, o Ministério de Intercessão, liderado primeiramente pelo diácono Zé Carlos e também pelo nosso irmão Dielson. Os mesmos eram exemplos de fé e coragem. Também, por um tempo, foram liderados pela nossa querida e saudosa irmã Beth Lima, junto com a nossa irmã Graça. E nestes lugares, neste templo, onde aconteceram os nossos primeiros irmãos, os nossos pioneiros na fé, nosso irmão Artenis e a nossa irmã Graça. Com o trabalho de evangelização, a igreja continuou a crescer. E com esse crescimento, também tínhamos a nossa querida diaconisa Dalvinha, que somou na obra do Senhor, deixando a sua marca e o seu legado. Anos depois, foi necessário um templo ainda maior para acolher a igreja que só crescia. Foi então que, pela fé do servo Bispo Cláudio Sampaio e de toda a igreja, o Senhor nos presenteou no ano de 2010 com um templo. O mesmo foi construído em 4 anos. No ano de 2014 já estava construído. E neste mesmo ano já acontecia os cultos no templo atual. No dia 29 de novembro de 2014, iniciou através dessa grande obra o projeto Criança Shalom, fruto de obediência e fidelidade ao Senhor. Os anos se passavam e a construção continuava. Então, através da fé e da hombridade de cada irmão e da fidelidade do Senhor através das nossas vidas, que no ano de 2017 concluímos este maravilhoso templo, na qual o mesmo possui atualmente cerca de 300 membros. E podemos dizer que grandes coisas fez o Senhor nas nossas vidas, deste tempo até hoje. No entanto, o ponto onde atuava o projeto Criança Shalom se tornara pequeno com a quantidade de crianças que estava chegando. E enquanto isso, a igreja orava e trabalhava em prol da construção do projeto Criança Shalom. E no dia 14 de outubro, depois de muito esforço, a igreja inaugurou esse lindo projeto localizado ao lado do templo, onde acolhe cerca de 250 crianças, que tem como foco principal ensinar a criança no caminho onde deve andar. Liderado por um tempo pela nossa querida irmã Laila, esposa do Bispo Cláudio Sampaio, mas atualmente é liderada pela nossa irmã Jéssica Pereira, juntamente com uma equipe maravilhosa. Shalom, povo de Deus, paz e muita prosperidade para você. Shalom, povo de Deus, paz e muita prosperidade para você. Shalom, povo de Deus, paz e muita prosperidade. Bom. Programa Shalom. Paz e prosperidade. E no dia 22 de fevereiro do ano de 2023, a igreja inicia o programa Shalom na Rádio FM da cidade de Pedreiras.
alcançando cerca de 10.000 pessoas diárias, levando a palavra do Senhor de forma poderosa. O nosso bispo Cláudio Sampaio, junto com os nossos irmãos Rian Souza e Cassiano Souza, levando e falando do amor de Deus, todos os dias, de segunda a sexta, às 6 horas da manhã. Da Igreja Batista Shalom em Lima Campos, saíram as igrejas de Pedreiras e Peritoró. De nossa igreja já saíram os pastores Micael Freitas, Gemil Freitas, James Vieira, Agione Aguiar e Jason Renan, além das congregações nos povoados Mangueira, com o evangelista Aldair José, no povoado Vila Nova, com o evangelista Jailson Barros, e no povoado Bom Jesus, com o diácono Manuel Alves e o diácono Marcos Paes. Hoje comemoramos 18 anos de existência, com muita gratidão no coração, porque muitos nasceram, cresceram e foram enviados. Outros nasceram, cresceram, deixaram sua história e agora descansam no Senhor. E nós, os que ficamos, seguimos firmes, construindo história, deixando legado e profetizando. Lima Campos, uma cidade que emana leite e mel. E agora, enquanto celebramos 18 anos da Igreja Batista Shalom em Lima Campos, nos nossos olhos se voltam para aquele que declarou: eis que faço novas todas as coisas. Este não é apenas mais um ano, não é apenas mais uma data, não é apenas mais uma dança, mais um teatro, mais uma peça, mais um coral, não é apenas algo simples, mas é um marco, é o início de um novo capítulo, é um novo tempo. Tempo de renovação, de esperança, de recomeços. Tempo em que o Senhor nos chama para viver e avançar com fé e sonhar com ousadia e viver com um propósito. Porque aquele que começou esta boa obra continua a escrever cada detalhe de nossa história. E hoje, unidos em gratidão, celebramos tudo o que Ele já fez e nos preparamos para tudo o que Ele ainda vai fazer. Que este novo tempo seja marcado pela presença do Espírito, pela paixão pela obra, pela conquista de novas vidas e pelo compromisso do reino. Se nós tivéssemos parado no início, não chegaríamos até aqui e não diríamos: o Senhor que começou a boa obra é fiel para terminar. Igreja Batista Shalom, 18 anos vivendo a paz que vem de Deus e entrando junto em um novo tempo. Na nossa caminhada de fé, sempre vamos encontrar desafios que parecem querer nos fazer parar. Mas a decisão de continuar, de permanecer firmes e não desistir, cabe apenas uma pessoa: você. E hoje queremos celebrar 2 grandes exemplos de persistência e resistência: nosso irmão Artenis e nossa irmã Graça. Irmãos que ao longo dos anos sempre buscaram estar mais perto do Senhor, servindo com dedicação, humildade e amor. O irmão Artenis já foi consagrado diácono e também tesoureiro da nossa igreja, além de servir com honra em todo o estado do Maranhão. A irmã Graça já foi consagrada diaconisa e também secretária da nossa igreja, sempre comprometida com a obra do Senhor. Ambos permanecem firmes e inabaláveis em Cristo Jesus, sendo inspiração para todos nós. Agora, com alegria, vamos ouvi-los. Como foi que vocês conheceram a nossa igreja pela primeira vez? Sim, pela primeira vez foi conhecido porque eu passava para outra denominação e ouvia a palavra. E a palavra de Deus que a fé vem pelo ouvir. Então eu comecei ouvindo e por conta disso eu ia para a calçada da irmã Luísa para ouvir a palavra. E eu fui ouvindo o primeiro culto, aí assisti o primeiro culto, uma quarta-feira, assisti o segundo, sexta-feira. Quando foi no domingo, dia 23 de agosto de 2008, eu aceitei Jesus. Como o senhor descreveria a igreja daquela época, comparando com o que ela é hoje? Sim, é a pregação da palavra que é a mesma continuidade. E o que faz a gente se firmar no Evangelho é a pregação da palavra, que nunca mudou, sempre permanece a mesma palavra. Por conta disso, nós estamos na mesma trajetória. Quais foram os maiores desafios que o Senhor viu a igreja enfrentar nesses 18 anos? Um dos maiores desafios foi na época da construção, que houve levante, teve pessoas que se levantaram, queriam embargar a obra. Só que a gente, quando está firmado na palavra, quando as coisas é de Deus, ninguém impede.
E aconteceu de as pessoas quererem embargarem a obra, dizer que lá não era correto fazer a igreja lá, e a gente até hoje venceu e estamos aí, firmados na palavra. E o senhor, ao ouvir isso, os irmãos se sentiram abalados? Com certeza, todo mundo se abalou, principalmente o nosso saudoso irmão Zé Carlos, ficou muito furioso com isso aí, mas a gente deu continuidade. E nosso bispo disse, olha, é o seguinte, se houver uma intervenção de um mandato judicial, nós podemos embargar a obra. Agora, se não, a obra é do Senhor e não é minha. Existe algum culto, mensagem ou evento que marcou o coração do senhor? Sim, houve um culto, um evento lá no antigo templo, ministrado por Napoleão Falcão. Então foi um tema, ele dobrou o lenço. Foi uma mensagem que me impactou muito, ainda hoje lembro da mensagem, que foi uma mensagem que nos deixou firmados na palavra. E o senhor pode deixar pra gente pelo menos uma coisa que ele falou nessa palavra, nessa mensagem? O senhor consegue... Hoje está marcado aqui. Essa Bíblia aqui tem muita estrada. Isso aqui, ó, o lenço. Porque na cultura judaica, quando o mordomo chegava lá, que ele ia voltar, o lenço, ele deixava o lenço dobrado. Quando o lenço estava aberto, significava que ele não voltava mais. Aí Jesus dobrou o lenço. Quando ele olhou, disse, ah, não. Quando Pedro chegou aqui, olhou, disse, não, ele vai voltar, que o lenço dobrado. Qual é a maior alegria de vocês ao olhar para esses 18 anos de história? Verdade, a maior alegria que nós temos é ver os irmãos crescer com a gente, com essa mesma união, com essa mesma comunhão com os irmãos, esperando a vida de Cristo Jesus. Qual é a sua experiência, irmã Graça, na nossa igreja? Ótimo, né? Para mim, a Igreja Batista Shalom foi um desafio. Todo mundo sabe que eu era católica, muito católica dentro da igreja, e que eu passei uma situação muito difícil nas minhas finanças, né? E eu cheguei ao ponto de ficar no fundo do poço, né? Por ser muito católica, eu temia a família. Então, eu não queria dar minha decisão por respeito à família. Mas eu entendi que a minha salvação é individual e que só eu e Deus mesmo. E eu ainda falei para o Senhor, se for agência de salvação, eu ficarei naquela igreja e darei a parte que a ti pertence. Logo, no outro dia, eu fui contemplada. Acredito sim que foi Deus. Eu estava no fundo do poço, estava quase mesmo depressiva, porque aonde eu olhava para um lado não tinha solução. Mas ele me sentia bem, eu ia para a calçada do vizinho para ouvir o pastor pregar. Então, eu ouvindo o meu pastor pregar, eu gerei aquele amor, aquele carinho, aquela vontade de servir a Deus naquela igreja. Por ser uma mulher muito católica, de ter muitas barreiras, mas quando Deus tem um propósito, né? Deus tem um propósito, a gente vence tudo. Eis que faço novas todas as coisas. Com toda certeza, na vida cristã, enfrentamos inúmeras barreiras, mas em meio às lutas, Deus sempre levanta exemplos vivos do seu poder. E a nossa querida irmã Lucinha é um desses exemplos. Mesmo diante da dolorosa batalha contra o câncer de mama, ela não desistiu, permaneceu firme, confiando no Deus que cura, o Deus que sustenta, no Deus que transforma o impossível em milagre. A fé dela não foi apenas um sentimento, foi uma decisão diária de acreditar nas promessas do Senhor, mesmo quando os olhos humanos diziam que não tinha jeito. E como disse Jesus, a tua fé te curou. Assim como ele declarou à mulher do fluxo de sangue, que tocou com fé, também declarou espiritualmente a nossa irmã Lucinha, a sua fé a curou. Porque muitos acreditam que o câncer não tem cura, mas nós cremos em um Deus que não conhece limites. A fé que move o impossível, ela transforma o impossível em milagre. E, biblicamente, a fé é a nossa força que nos faz enxergar além do que vemos. Como diz Hebreus 11:1, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. A fé é confiar quando não há sinais, é permanecer quando tudo tenta nos paralisar.
é se mover mesmo sem entender. Jesus disse que se tivermos fé do tamanho de um grão de mostarda, diremos ao monte, move-te, e ele se moverá, porque para Deus nada é impossível. Agora vamos ouvi-lo. Existe um dia específico na igreja que a irmã nunca esqueceu? O que aconteceu ali? Um dia específico, um dia que eu cheguei na igreja, nós tínhamos pego um convite do dia dos casais, né? E eu cheguei e falei para meu esposo que eu queria que a gente fosse. Aí ele foi, me deu dinheiro, eu comprei os convites e fiquei tão alegre que ele me deu dinheiro e aceitou ir comigo, né? E ele dizia que a gente não ia se casar, que a gente já era casado. Deu uma chuva às 6 horas da tarde e meu marido tinha ido para a rua. E eu falei, Senhor, traz ele. Da forma que ele tiver, traz ele, porque hoje um dia vai ser especial para nós dois. E aí ele chegou em casa bem molhado e chegou bêbado. E eu, como mulher de Deus, o Senhor me deu sabedoria. Porque o Senhor já tinha feito a obra na minha vida. Já não te deixava eu mais ficar brava quando ele chegava. Eu acolhi ele, botei ele para banhar e botei ele para dormir. Ali onde ele está dormindo, naquele sofá. Eu falei, Senhor, daqui a 1 hora ele vai acordar bonzinho, nós vamos. E assim o Senhor fez com ele. E a gente foi. E nesse dia ele me pediu em casamento lá, viu? Assim mesmo com um bafozinho de onça, mas foi muito lindo. Qual foi o primeiro sentimento que a irmã teve ao entrar na igreja? Quando o primeiro dia que foi na igreja Batista Shalom, tinha um porteiro, o nome dele era Seu Raimundo, ele ainda é vivo ainda. Nesse dia eu me senti tão bem, quando eu cheguei lá ele disse para mim, a paz do Senhor, irmã Lucinha. E eu não me sentia de responder a paz do Senhor, mas eu respondi. E o Senhor me deixou flutuando, assim, uns 5 a 6 minutos na entrada. E eu comecei já a me sentir muito bem, muito bem. Daquele dia em diante, o Senhor falava no meu coração. Quando o bispo Cláudio Sampaio, com aquela voz linda, de pastor de Deus, homem de Deus, que tem aquela unção, e chamar as pessoas no altar para aceitar Jesus, aquela vontade minha era de sair para lá e aceitar Jesus. Mas eu falei assim, vou falar com meu marido primeiro. Aí um dia eu cheguei e falei para ele que eu ia ser crente. E desde aquele dia que eu falei para ele, no outro dia seguinte, tinha culto. Eu fui na quarta-feira, aí na quinta, na sexta eu não fui, mas quando deu no domingo, eu aceitei Jesus. Foi um dia muito lindo para mim e na minha casa. Foi uma limpeza, ninguém aqui pôde dormir à noite, sabe? Tinha santo na parede, aqueles crucifixos bem grandes que eu tinha comprado em Canindé, todo ano eu ia para Canindé. E o Senhor não deixava eu dormir. Quando eu fechava meus olhos, o Senhor dizia, tira tudo da parede. Fiz meu marido subir na escada, 5 horas da manhã. Eu já estava terminando de fazer a limpeza na casa. E o Senhor fez isso comigo e com meu marido, me deixou em paz. E eu senti uma graça tão grande, tão aliviada, que ficou formante ali na minha calçada de santo. Então eu posso dizer hoje que estou com meus 2 netos que são criados no Evangelho, hoje eu posso dizer, minha casa serviremos ao Senhor. Breve vai ser todos, falta meu marido, mas só falta mesmo ele ir, porque tudo ele de ruim ele deixou. Ele não bebe, ele não fuma, ele não anda para as baladas, para nada. Ele vive para a família nossa, através das nossas orações, do grupo de intercessão, joelho no chão. Hoje eu posso dizer, tenho um esposo. Amém? Qual conselho a irmã deixaria para as próximas gerações da igreja? Para caminhar firme para a casa do Senhor, pegar firme na casa do Senhor, se entregar de corpo e alma para fazer os trabalhos da igreja, ser obediente aos pais. E o que a palavra de Deus diz que nós temos que obedecer o nosso Pai. E basta você ir para a igreja, cuidar da igreja, fazer as coisas da igreja, que o Senhor vai trabalhando no seu coração. E você vai tendo amor, aquela fé, aquela vontade de estar na sua igreja. Eu não tenho vontade de ir para a igreja nenhuma. E assim são as demais crianças que estão entrando agora. Por exemplo, eu tenho meus netos agora comigo. Eu tenho que levar eles e eles se sentir bem acolhidos na igreja
porque ali eles vão gerando amor no coração deles. Porque quando nós chegamos na casa do Senhor, o nosso Deus já está lá nos esperando. Todo culto tem uma palavra diferente nos nossos corações. Amém? Amém. E hoje celebramos não apenas sua vitória física, mas sua vitória espiritual. Celebramos esse testemunho poderoso de como Deus age na vida daqueles que creem. E agora, ao ouvir este testemunho da nossa irmã Lucinha e a sua experiência na Igreja Batista Shalom em Lima Campos, podemos ser impactados com a sua linda história. Porque tudo isso que ela está vivendo é a prova de que Deus realmente faz um novo tempo acontecer. Eis que faço novas todas as coisas. Nós fomos chamados para servir. A palavra de Deus nos lembra: servir ao Senhor com alegria. Salmos 102. E também nos exorta: tudo quanto fizeste, faze-o de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens. Colossenses 3:23. E foi exatamente assim que a nossa querida irmã Dalvinha viveu. Desde o primeiro tempo da nossa caminhada como igreja, ela esteve presente, firme, constante, dedicada. Dalvinha compreendia o chamado do Senhor. Para ela, servir não era um peso, era privilégio. Ela era como uma mulher virtuosa de Provérbios 31. Suas mãos sempre prontas ao serviço, seu coração sempre pronto a doar. E embora hoje ela não esteja mais entre nós, sua voz continua ecoando através do testemunho que deixou. Dalvinha partiu para a eternidade, mas a sua vida ainda fala, e fala através da memória, do legado e das sementes que plantou na casa de Deus. E é por isso que neste momento vamos ouvir sua filha, que carrega em si a herança de fé dessa mulher guerreira, nossa querida irmã Alcélia. Que as palavras dela nos lembrem que o que é vivido para Deus jamais se perde. Permanece, inspira e continua gerando fé. Seja uma pessoa humilde, carinhosa, amorosa, não fraquejar diante dos desafios. Como a senhora, irmã Alcélia, descrevia a fé da sua mãe, a irmã Dalvinha? Bom dia, Fábio Henrique. Obrigado pela oportunidade. A minha mãe, ela era uma mulher obreira, né, na obra do Senhor. Tinha muitas qualidades dentro da igreja. Era uma mulher um exemplo de obediência a Deus, em primeiro lugar, e ao seu pastor, né, a família do pastor. E também era uma mulher que tinha uma grande fé, em meio às dificuldades, né, da vida dela, as limitações, mas era uma mulher que não murmurava, mas confiava no grande poder de Deus. Se a irmã Dalvinha estivesse aqui hoje, vendo a igreja, como a senhora imagina que ela reagiria? A minha mãe eu sempre destaco ela como exemplo de Lídia, né, na Bíblia. Eu vejo a alegria dela, né, de estar junto com o povo de Deus. Eu tenho certeza que se ela estivesse aqui neste momento, né, que Deus já levou para a glória, mas eu creio que ela estaria como a Lídia da Bíblia. A senhora lembra como a irmã Dalvinha falava da igreja? O que ela comentava? Ela viveu momentos lindos na presença do Senhor e com os irmãos, né? Ela tinha muita amizade com os irmãos e o que ela mais testemunhava era do grande amor entre as amizades que ela tinha conseguido dentro da igreja. Irmãos como irmão Artênis, irmão Graça, irmã Laila, pastor. Lembro até hoje, né, que o pastor Cláudio era uma das pessoas que ela tinha um grande apreço. O que a senhora sente ao ver a igreja completando 18 anos, sabendo que a sua mãe fez parte dessa história? Eu me sinto muito alegre, feliz, realizada, né?
por este momento. São 18 anos, né, que a igreja prosperou, né, que a igreja cresceu em propagação do Evangelho de Deus, em ministração da Palavra de Deus. E Cristo, né, nos deixou uma grande promessa, né, Henrique, para que a gente não temesse, né, que o nosso dever era esse, era de ir falar do amor de Deus a toda criatura, né, e ele disse: não temas, não tenha medo de ir adiante. Então Deus está conosco todos os dias da nossa vida, e é uma alegria muito grande saber que a Igreja Shalom de Lima Campos tem feito o trabalho do Senhor. A senhora lembra de alguma história que ela contava sobre o que viveu na igreja? Que ela sempre contava e que, assim, eu também presenciei muitas vezes, né? Logo quando começou o primeiro ponto, né, de pregação ali, lembro demais que ela, a irmã Graça, a irmã Luísa, elas sempre sentavam na calçada da irmã Neuza, e de lá da calçada elas ouviam a palavra de Deus, né, através do pastor. O pastor Cláudio era o ministrante da palavra, também ele era o que fazia o louvor, e também o pastor Cláudio era o que tocava. Então ele era um exemplo a ser seguido, né? E ali elas ouvindo a palavra de Deus, e ali Deus foi tocando, né, no coração de cada uma delas, ali através da palavra. Qual é a lição que a senhora daria para os irmãos através do exemplo da sua mãe, a lição também que a senhora aprendeu? A maior lição que ela deixou para a minha vida foi o exemplo de fé. Em meio às dificuldades, como eu te falei, ela tinha a grande fé em Cristo, né? E ela nos deixou também a confiança que Deus um dia vai voltar. Foi o maior exemplo que ela deixou. Ele vai voltar e que ele precisa que nós estejamos preparados para ter esse encontro com ele. Então, que a gente possa deixar, ela sempre dizia, coloque o amor em primeiro lugar, deixe as coisas que vêm lhe atingir, passe, peça perdão, seja uma pessoa humilde, carinhosa, amorosa, e não fraquejar diante dos desafios. Que a nossa fé sempre seja formada, firmada em Cristo. Não tem como eu não me emocionar, porque foi um legado que ela passou e deixou para nós. Foi essa fé inabalável em Cristo. A irmã Dalvinha tinha um coração no reino. Sua entrega nos inspira, sua fidelidade nos honra, e o seu exemplo permanece como luz para todos que continuam essa jornada. E hoje, ao celebrarmos os 18 anos da Igreja Batista Shalom em Lima Campos, reconhecemos que Deus está nos conduzindo para um novo tempo. Um tempo de renovação, de colheita, de crescimento, mas também um tempo de lembrarmos daqueles que caminharam conosco desde o início, como a nossa querida irmã Dalvinha, e que deixaram uma marca eterna na história desta igreja. Porque quando servimos com o coração, Deus transforma a nossa obediência em semente para um novo tempo. Eis que faço novas todas as coisas. Cristo nos ensinou que ao longo da vida enfrentaríamos muitos desafios, mas a Bíblia nos orienta: perseverai em oração, vigiando com ação de graças. Colossenses 4:2. A perseverança é a força que nos mantém firmes quando tudo parece difícil. E um exemplo marcante dessa perseverança é a nossa querida irmã Eleni, uma das pioneiras da nossa igreja. Ela permaneceu constante, orando e intercedendo pelos seus filhos, mesmo quando nada mudava. Ela continuava e no tempo certo viu o fruto da sua dedicação. Seus filhos entregaram suas vidas a Jesus.
aqui em nossa igreja. A história dela nos mostra que perseverar não é apenas esperar, é continuar mesmo quando dói, mesmo quando demora. Assim, lembramos que tudo que construímos até aqui nasceu da perseverança, de pessoas que não desistiram e creram no Deus na qual elas confiavam. E por isso, cremos que Deus está nos guiando para um novo tempo, na Igreja Batista Shalom, em Lima Campos. Um tempo de colheita, avanço e renovação. Porque onde há esperança, Deus inaugura um novo tempo. Agora, ouvimos a nossa querida irmã Eleni. Quem era a irmã Eleni antes de chegar à nossa igreja e quem a irmã se tornou hoje? Irmão, eu era uma pessoa fria, não lia a Bíblia, não tinha sido evangelizada quando eu aceitei Jesus, fazia pouco tempo. Só que depois que eu cheguei na igreja, minha vida mudou totalmente. Entendeu? Hoje eu tenho um compromisso com Deus, faço minhas devocionais, eu amo servir Jesus. Qual foi o primeiro sentimento que a irmã teve ao entrar aqui? Irmão, quando eu entrei na igreja lá, eu tinha certeza que grandes coisas Deus tinha para fazer naquele lugar. E que ali estava um homem de muita fé, de muita coragem, de muita determinação. E que grandes coisas ele ia fazer naquele lugar. Existe um dia específico na igreja que a irmã nunca esqueceu? Sim. O qual? O dia que meus filhos aceitaram Jesus. A senhora poderia contar o seu testemunho, a sua experiência? A senhora consegue lembrar os detalhes? Sim, porque eu fiquei uma vida, né? Acho que uns 5, 6 anos orando pelos meus filhos. Eu queria meus filhos ali na igreja comigo. Eu queria que eles aceitassem Jesus, que eu achava e acho que é o melhor caminho. Então, quando foi um dia, eles nem me disseram. Quando o bispo fez o apelo, eles se levantaram e foram lá. Para mim, me prostei no chão, foi assim, uma coisa muito linda. Que conselho a irmã deixaria para as próximas gerações da igreja? O conselho que eu deixaria é que procurem Jesus enquanto é tempo, porque Jesus está voltando. Então, nós não temos mais muito tempo. Que cada um que participe do culto, que vá na igreja visitar, procure aceitar Jesus enquanto é tempo, porque Jesus está voltando. Teve algum momento fora do culto que marcou a sua vida? Uma visita, uma ajuda, uma conversa? Sim. Irmão, alguém me falou, não da igreja, outra pessoa que nem era evangélica, que no Bom Jesus tinha uma senhora que ela estava passando por muita precisão com os filhos. Os filhos choravam de fome. Aí eu peguei o carro, enchi a mala de mercadoria, uma cesta básica bem reforçada, e fui com outra irmã procurar ela. Quando chegamos lá, a gente encontrou o endereço dela. Só que eu não lembro mais qual foi a irmã que foi comigo, mas foi uma das irmãs da igreja. Quando nós chegamos lá, a mulher cega, a senhora, dona da casa, cega, o esposo dela tinha abandonado ela e 2 crianças muito pequenas que pareciam até ser gêmeos, chorando, deitadas no chão de fome. Então ali eu falei de Jesus para ela, dei aquela cesta básica para ela, foi assim uma coisa impressionante, ela chorou, foi muita felicidade. Então aquilo me marcou, eu fiquei com aquilo guardado, né? Eu digo, como é bom fazer. Então por isso que eu sempre fiz as coisas pro Senhor. A senhora lembra de algum momento marcante dos primeiros cultos ou das primeiras reuniões? Sim. Nos primeiros, para mim foi marcante nos primeiros cultos, porque quando eu ia, que eu olhava aquele tantinho de gente, tão poucas pessoas, às vezes 3, 4, 5 pessoas, eu nunca pensei que ia ficar aquela quantidade de gente. Eu digo, Deus tem grandes coisas para fazer aqui e aqui vai crescer. E não foi muito tempo, o local que a gente estava congregando cresceu, encheu, que ficou pessoas pela calçada, por tudo quanto é canto sentado. Aí foi que ele arrumou outro local. Então, para mim, tem. Mas nunca eu pensei assim, que ia ficar só aquilo que não ia dar certo. Eu sempre achei que ela ia crescer.
O que a Igreja Batista Shalom é para a senhora? A Igreja Batista Shalom para mim é muito importante. Eu sou muito grata, porque foi lá que eu conheci Jesus realmente. Foi lá que meus filhos aceitaram Jesus e Deus colocou aquele pastor lá que é uma bênção. Então, para mim, assim, tem um significado muito grande. Após ouvirmos esse testemunho tão edificante, somos lembrados de que Deus sempre levanta pessoas para fortalecer a sua obra. A palavra nos ensina: honrai a quem honra. Romanos 13:7. E hoje reconhecemos aquilo que o próprio Deus já viu desde o princípio. Quase desde o início da nossa caminhada, o Senhor colocou ao nosso lado um casal que não apenas trabalha, mas serve, um coração voluntário, assim como diz a Escritura. Porque Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra e do trabalho de amor que para com o seu nome mostrares. Hebreus 6:10. Agora, convidamos os nossos irmãos, Irmã Rosa e Irmão Branco, para se colocarem aqui na frente. E também convidamos a toda a igreja a uma salva de palmas a Deus pela vida deles. A Irmã Rosa e o Irmão Branco têm vivido essa verdade, com mãos que trabalham, joelhos que oram e corações que se derramam diante do Senhor. Eles têm cuidado da casa de Deus como algo precioso. Quantas vezes chegaram antes de todos? Quantas vezes arrumaram, limparam, organizaram e se preocuparam com cada detalhe? Muitas vezes tirando do próprio lar para que o lar do Senhor estivesse em ordem. A Bíblia nos lembra em Colossenses 3:23. Tudo quanto fizerdes, faze-o de todo o coração como ao Senhor. E é exatamente assim que vocês têm servido, de todo o coração, sem buscar aplausos, sem exigir reconhecimento, mas confiando que o Pai vê no secreto. Hoje, como igreja, glorificamos a Deus pela vida de vocês. Vocês são sinais visíveis da fidelidade de Deus, testemunho vivo de que Ele capacita, fortalece e recompensa aqueles que o amam. A nossa gratidão não é apenas por aquilo que vocês fazem, mas por quem vocês são no reino de Deus. Embora às vezes o homem não possa reconhecer, mas Deus vê. Ele vê cada detalhe mesmo. E nesta festa, celebrando o que o Senhor tem feito e o que ainda fará, declaramos sobre a vida de vocês que um novo tempo chega, um tempo de renovo, de recompensa espiritual, de força multiplicada e de colheita abundante, porque aquele que começou a boa obra na vida de vocês é fiel para completá-la. Glória a Deus pela vida da Irmã Rosa e do Irmão Branco, nossos irmãos, nossos amigos, nossos exemplos de serviço e de perseverança. Porque eu digo a vocês, nesses 18 anos, vimos a fidelidade de Deus em cada detalhe, como diz a palavra. Até aqui nos ajudou o Senhor. 1 Samuel 7:12. E através do testemunho de cada irmão, nesses 5 episódios, lembramos que Deus continua fazendo novas todas as coisas e as suas promessas não se travaram apenas no tempo anterior, mas assim como Ele disse a toda a igreja, eis que faço novas todas as coisas. E agora, pela fé, declaramos sobre a Igreja Batista Shalom. Este é um novo tempo, um tempo de renovação, de promessa e de colheita para a glória de Deus. E ele começa agora.